humilhações, cobranças em excesso, abuso, brincadeiras que muitas vezes passam dos limites, situações que podem prejudicar colegas de trabalho e muitas vezes até chefes. Assédio moral foi a denúncia mais feita no país nos últimos 10 anos. Cerca de 7 em cada 10 empresas receberam denúncia dessa prática por canais de denúncia. Mas o que fazer quando o ambiente de trabalho se torna um lugar hostil? O que geralmente acontece é a gente confundir o assédio moral com uma conduta abusiva. Por exemplo, o ato de alguém em determinado momento gritar com outra pessoa. Realmente isso é uma conduta abusiva. Para o assédio moral acontecer, ele precisa ocorrer de forma recorrente, repetitiva, sistemática e direcionada a um grupo de pessoas, ou até simplesmente a um indivíduo. Muitas vezes dentro do ambiente de trabalho existe a humilhação, existe a demanda por tarefas que vão além da competência ou da capacidade de determinado funcionário. Cria um clima de produtividade baixa, de baixa eficiência, pois eu acabo me preocupando mais com o ataque das pessoas do que com a produtividade em si. Essas práticas de assédio moral podem afetar de diversas formas a saúde mental do colaborador. Isso pode levar, inclusive, a um quadro de depressão, estresse pós-traumático, burnout e muitas vezes existem até casos de suicídio. O objetivo desse vídeo não é apenas de conscientizar, mas também prevenir esse tipo de prática, seja de um lado ou do outro. Oi pessoal, hoje trouxemos aqui uma pessoa que vai compartilhar um pouco com a gente a experiência que ela teve relacionada ao assédio moral. Por razões de segurança e sigilo, para preservar a identidade dela, vamos tratá-la pelo codinome de Caroline. Oi Caroline, tudo bem? Oi, tudo bem? Conta pra gente um pouquinho como foi a sua experiência. Então, era a minha primeira oportunidade de emprego, era um estágio. E eu achei que eu seria acolhida pelos meus colegas por ser o primeiro dia, né? Por ser o meu primeiro emprego, mas logo de início foi o oposto. Eu não fui bem recebida na empresa e logo de início me deram muitas funções, muitas atividades para fazer, sem me explicar direito como fazer. Até aí eu achei que poderia ser normal no ambiente de trabalho. Mas quando eu ia perguntar como eu podia fazer, eles mandavam eu me virar ou explicavam muito superficial, com má vontade. E assim eu acabava não conseguindo, muitas vezes, atingir o objetivo. Mas isso não é uma situação natural de trabalho? Geralmente o trabalho tem dificuldades, né? Então, eu até achei que poderia ser. Porém, isso era recorrente, não eram casos isolados. E eram principalmente de pessoas superiores a mim. Mas existia algum tipo de brincadeira, algum tipo de chacota? Sim, sempre que alguma coisa dava errada na empresa, que alguma coisa não era bem desenvolvida, mesmo que não havia sido feito por mim, eles falavam, deve ter sido aquela estagiária inútil, e eles tratavam o termo estagiário como uma coisa pejorativa, me diminuindo. Você tentou conversar com alguém a respeito dessa situação que te incomodava? A princípio não, porque as brincadeiras elas eram estimuladas pelo meu próprio gestor. Mas com o tempo, o diretor principal da empresa começou a observar esse tipo de situação, as risadinhas, e via como eu ficava isolada, né? E então ele começou a chamar as pessoas individualmente e pedir, né, para ter mais solidariedade comigo, e eu senti uma mudança no comportamento, né? Comecei a ter mais oportunidades, ele mesmo me chamava para fazer funções diretas dele, e foi aí que eu consegui me desenvolver um pouco mais. Aí isso fez com que o ambiente de trabalho melhorasse? Sim, melhorou bastante, e depois, com o tempo também, o meu gestor foi substituído e foi o que ajudou bastante. E mesmo depois dessas ações do gestor, que ocasionaram na melhora do trabalho, do ambiente, você achou que ficaram algumas sequelas? Sim, porque era o meu primeiro emprego, foi uma coisa que me marcou muito, então é uma coisa que eu ainda estou trabalhando para melhorar. Entendi.
Qual o recado que você poderia dar para as pessoas que eventualmente sofrem ou estão passando por alguma situação parecida e que você poderia sugerir ou dar uma dica para elas tentar contornar, inclusive para os gestores que vão acompanhar esse vídeo, para que eles possam conduzir as situações e cultivar um ambiente melhor de trabalho? Não sofra calado e, assim, vigie a si e vigie os seus colegas também. Porque se um colega faz uma brincadeira e você ri, mesmo que você esteja só rindo, você está compartilhando desse abuso, você está cultivando isso. Então, o grupo tem que cultivar um bom relacionamento na empresa. Não só o gestor, não só o colega, todos. Você tem que começar de você também. Criar um ambiente sadio como uma filosofia de trabalho. Sim, para melhorar a produtividade, melhorar a saúde mental dos funcionários e até mesmo dos clientes, né, que indiretamente acabam sendo afetados. O assédio moral é um tema que deve ser dito, debatido, esclarecido dentro de um ambiente de trabalho, porque se hoje é o seu colega ou a sua colega que é assediada, amanhã pode ser você.